Olá, olá! Prof. Beto Fernandes aqui com você para mais uma aula e mais um tema relacionado ao Sistema Financeiro Nacional. E agora nós temos o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Bom, esse Conselho de Recursos, ele já está, o nome já é sugestivo, né? É um conselho que julga em grau de recursos punições disciplinares administrativas, portanto, aplicadas pelo Banco Central, aplicadas pela CVM e aplicadas também pelo COAF, no que tange a crimes de lavagem de dinheiro, mas aplicações sempre de natureza administrativa, hein? Esse conselho não é o STF. Você não vai ter aqui Gilmar Mendes, você não vai ter aqui os ministros do Supremo Tribunal Federal, hein? Você não tem nada disso aqui não. Aqui você tem um Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional que vai julgar penalidades, tá, em grau de recurso. Como assim? O Banco Central ele tem poder para fiscalizar e aplicar penalidades administrativas nas instituições financeiras que violarem as disposições legais previstas na Lei 4595 de 64 e demais normas que as instituições devam seguir. Em caso de violação, o Banco Central aplica penalidade. A instituição que foi punida, ela, resignada com a situação, fala: pois isso não vai ficar assim, Banco Central. Você está fazendo perseguição contra mim? E aí a própria instituição fala: Banco Central, com a devida vênia, esse depois não vai vir um palavrão não, tá? Que isso aí é só no Congresso. Com a devida vênia, senhor Banco Central, apresento aqui o meu pedido, olha o termo, de reconsideração para que você analise com a maior técnica admissível e possível de que eu não violei a norma coisa nenhuma, por isso a aplicação da penalidade demonstra-se injusta e, sendo assim, solicito a você que reconsidere a sua decisão e não mais me aplique a penalidade. Bom, o Banco Central, que tinha aplicado a penalidade, pode analisar: é verdade, eu acho que eu exagerei aqui. E aí ele simplesmente vai lá e retira a penalidade que ele teria aplicado. Ou ele pode falar: negativo, você vilipendiou a norma em tais e tais pontos, trazendo prejuízo a toda a sociedade. Por isso, pague a multa e logo. E aí a instituição fala: ah, é? Pois isso não vai ficar barato. Eu conheço os meus direitos. E agora eu vou recorrer ao Conselhinho, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E aí ele vai, em sede administrativa, na última instância administrativa, recorrer ao Conselhinho para derrubar a aplicação da penalidade interposta pelo Banco Central. Por exemplo, a CVM foi lá e puniu as Americanas. As Americanas falaram: não, eu só quebrei, pô. Eu não fiz nada de caso pensado, não. Ah, é? E o balanço? Multa! Aí ele: mas CVM, reconsidera aí, vai. CVM, é claro que não, para dar exemplo para as outras, vai pagar a multa. Aí as Americanas recorrem ao Conselhinho, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, para não ter que pagar a multa. Aí, turma, eu estou falando multa como exemplo, tá? Tem penalidade de advertência, de multa, de suspensão temporária de atividade ou até mesmo o cancelamento do direito de funcionar, tá? Ou seja, o retiro dela, a autorização que foi dada para o seu funcionamento. E aí, turma, esse julgamento tem natureza administrativa, não tem natureza judicial. Não vai prender ninguém, tá? Não vai proibir a pessoa de sair do país, nada disso, tá bom? Então aqui é advertência, multa, suspensão temporária, que não existe suspensão definitiva, toda suspensão é por natureza temporária, e ainda o cancelamento de registro de funcionamento. É isso. Combinada com multa, né? Combinada com pagamento de multa. Aí, o Conselho de Recursos está aqui, ó.
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E aí ele vem já na sua definição, compete ao Conselho o julgamento em última instância administrativa dos recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central e CVM e nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, pela SUSEP e demais autoridades competentes. Bacana. Aí, ó, o Conselho de Recursos do SFN é um órgão colegiado, ou seja, não é formado por um membro só. O órgão colegiado de segundo grau, porque está acima do Banco Central, tá? Integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. E tem por finalidade julgar, em última instância administrativa, os recursos contra as sanções aplicadas pelo Bacen e CVM nos processos de lavagem de dinheiro e as sanções aplicadas pelo COAF e demais autoridades competentes relacionadas a isso, que é o que entra aí no caso a SUSEP também, tá? É lavagem de dinheiro, manda para o COAF, e do COAF, se o COAF aplicar uma penalidade, vai para o Conselhinho, tá bom? Bacana. Organização interna, ó, isso aqui tá a mesma coisa. Ministério da Fazenda, Ministério da Fazenda. Ó, organização interna. O Conselhinho é um órgão paritário, composto por 8 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. O que ele quer dizer com paritário? Ele quer dizer com igualdade. Tem 4 representantes do setor público e 4 representantes que representam o setor privado. 4 representantes do setor privado, representados por instituições que representam as empresas do setor privado. Tá bom? Vamos falar disso já já. Então ficam aí 8 conselheiros titulares e 8 suplentes. Aí alguns falam, são 16 membros. Caramba! O suplente só é membro se estiver exercendo o cargo naquele momento. Eu não posso dizer que o conselheiro é formado por quantos membros? Por 16 membros. Os 8 titulares e os 8 suplentes estão na mesma reunião juntos, participando, com direito a voto, com direito a aplicar penalidade, a manter ou cassar a decisão do órgão inferior? Não! O suplente, ele só atua quando o titular não pode exercer. Mas por que não? Porque você vai ver em alguns locais aí dizendo que, não, o Conselhinho ele é formado por 16 membros. Como 16? É porque são 8 titulares e 8 suplentes. Não, pô, é 8. O dia que um dos 8 titulares não puder, o suplente fica no lugar dele. Dizer que são 16 membros é errado. O decreto não diz 16, o decreto diz 8 mais 8 suplentes. Somando tudo dá 16 membros. Não. O suplente só atua quando... É a mesma coisa assim, a presidência do Brasil é exercida por 2 pessoas, o presidente e o vice. Não, a presidência é exercida pelo presidente da República. Na ausência do presidente, o vice-presidente se torna presidente em exercício. A gente não tem 2 presidentes da República, tem um só. O Brasil tem quantos presidentes? 2, o presidente e o vice. Tá doido? É um presidente. Mesma coisa aqui, 8 membros, tá? Com notório conhecimento especializado nas matérias de competência do Conselho. De acordo com o regimento, os conselheiros terão mandato de 3 anos, permitido até 2 reconduções consecutivas. Então, pode chegar a ficar aí 9 anos, né? Os 3 anos do mandato, mais 2 reconduções, ou seja, é indicado para ficar... é conduzido para ficar mais 2 mandatos consecutivos. O Conselho é integrado por quem, Betão? 2 conselheiros indicados pelo ministro da Fazenda, 1 conselheiro indicado pelo presidente do Banco Central e 1 conselheiro indicado pelo presidente da CVM. Esses são os 4 membros que pertencem ao Estado. Os outros 4 conselheiros são indicados por entidades representativas dos mercados financeiros e de capital, tá? E aí, turma, eu preciso saber quem são essas entidades? Não, mas Ambima já fez parte, e aí, entre outras entidades do mercado financeiro de capitais, né? Febraban pode fazer parte, Federação Brasileira dos Bancos, tá? Quem é que preside o Conselhinho? Preside o Conselhinho um dos conselheiros indicados pelo ministro da Fazenda. O vice-presidente do Conselho é designado pelo ministro de Estado da Fazenda, da Economia, mas não, ministro de Estado da Fazenda.
Eu achei que tivesse alterado todos, fica esse aqui. Ministro de Estado da Fazenda, dentre os conselheiros indicados pelas entidades privadas. Então, veja, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o presidente é alguém indicado e representante do Estado. O vice é o quê? Indicado ou representante do setor privado. Representante do setor privado. Beleza? Então, um representante do Estado e outro representante do setor privado. Essa é a paridade. Um vem do Estado, outro da iniciativa privada. E aí eu mantenho ali o equilíbrio. O conselheiro titular que tem exercido 3 mandatos consecutivos não poderá ser designado para novo mandato, seja como suplente ou titular. É claro, né? Porque, obviamente, o suplente vai substituir o titular. Pelo prazo de 5 anos contados a partir da data de extinção do último mandato. Lembrando que isso aqui, ó, regras que eu tive que pegar no regimento, porque o decreto regulamentador não é tão detalhista assim. Cada conselheiro titular terá um suplente, todos dos suplentes designados pelo ministro da Fazenda, que o substituirá em suas ausências e impedimentos, e não serão destituídos ou substituídos no curso do mandato, exceto nas hipóteses de renúncia ou de perda de mandato previstas no regimento interno. Ainda que haja solicitação do órgão ou entidade que o indicou para destituí-lo ou substituí-lo, ou caso haja alteração do vínculo do servidor com a administração pública federal, desde que o vínculo seja mantido. Em outras palavras, eu sou conselheiro do Conselhinho do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E eu era indicado pelo Banco Central por ser analista do Banco Central. Mas aí eu fiz o concurso para auditor fiscal da Receita Federal, para o TCU. Fui para o TCU. O fato de eu ter saído do Banco Central, servidor, e ter ido para o TCU, se torna obrigatória a minha saída do conselhinho? Não. Eu continuo no conselhinho, mesmo não sendo mais do Banco Central. Por quê? Porque ele diz o seguinte: eu não serei retirado do cargo, ainda que eu troque de função no serviço público, mas desde que eu mantenha a minha matrícula de servidor na esfera federal, ou seja, na União. Saí do Banco Central e estou na Tribunal de Contas da União, na Receita Federal do Brasil. Mas se eu me aposentar, por exemplo, ou se eu sair da esfera federal e ir para estadual ou municipal, aí eu teria que ser destituído da função de conselheiro. Tá bom? Então tá aqui, ó. Não serão destituídos ou substituídos no curso do mandato os conselheiros, a menos que renunciem ou em caso de perda do mandato, nas hipóteses previstas no regimento. Então, ele não perde, ainda que haja solicitação do órgão da entidade que o indicou, tá? Ele ganha estabilidade no cargo. E ainda que haja alteração do vínculo do servidor com a administração pública federal, desde que o vínculo seja mantido na administração federal. Tá bom? Agora, além dos 8 conselheiros, funcionam junto do conselhinho procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da PGFN, designados pelo Procurador-Geral com a finalidade de zelar pela fiel observância da legislação aplicável, de modo que opinam sobre os recursos, eles só vão opinar, eles não votam, eles vão opinar sobre os recursos, comparecem às sessões de julgamento e de reuniões técnicas, bem como assessoram juridicamente a presidência do Conselho. O Conselho conta também com uma secretaria executiva como unidade de apoio administrativo e gestão. Então, em outras palavras, o conselhinho é formado por 8 membros, mais os seus respectivos suplentes e procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que serão designados pelo Procurador-Geral da PGFN
para auxiliar o conselhinho a julgar de acordo com as regras jurídicas atinentes a qualquer julgamento. É o que a gente chama de as decisões de conselhos de natureza administrativa, que não são feitas pelo judiciário, precisam guardar pelo menos o que a gente chama de aspecto judiciariforme. Ou seja, as decisões administrativas dos conselhos precisam guardar os aspectos judiciariforme, que é o quê? A ampla defesa e o contraditório, os princípios básicos norteadores do direito de defesa, tá? Precisa estar ali o devido processo legal, no cunho administrativo, tá? A vedação de provas ilícitas, ou seja, as regras basilares do processo, basicamente oriundas do processo civil, são respeitadas aqui. E é por isso que eu tenho aqui os procuradores da Fazenda Nacional, especialistas no assunto, que vão assegurar que essas regras básicas sejam cumpridas para que não haja anulação do julgamento administrativo por ilegalidade. Tá bom? Bacana. De acordo com o disposto no decreto 9889 de 2019, compete ao Conselhinho julgar os recursos referentes às decisões do Banco Central, relativas à aplicação de penalidade de cassação ou suspensão às sociedades de crédito imobiliário. Também decisões que apliquem às empresas comerciais exportadoras a penalidade de cancelamento de registro especial na CASEX e na Secretaria da Receita Federal, da Comissão de Valores Imobiliários em processo administrativo sancionador por infrações ao mercado de valor imobiliário, do COAF, do Banco Central do Brasil, da CVM e das demais autoridades administrativas competentes no que se refere ou no que tange a Lei de Prevenção à Lavagem de Bens e Valores, ou seja, crimes de lavagem de dinheiro, e aí vai entrar a SUSEP, Previc, qualquer uma, porque todas são autoridades administrativas que devem atuar na prevenção da lavagem de dinheiro. Tá bom? Então essas são as principais competências. Geralmente o que cai não é essa parte, é você saber que o conselhinho julga em segunda instância administrativa. Eu trouxe aqui algumas questõezinhas para você ver como é que cai. Ó, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. Uma das atribuições do Conselho é julgar, em última instância administrativa, os recursos das decisões do Banco Central, relativas a quê? Aí você tem que lembrar, o que o Banco Central faz? Bom, você já tem uma noção. Então, as decisões do Banco Central relativas ao Código de Defesa do Consumidor? Nada a ver. Decisões do Banco Central relativas a infrações cometidas por instituições não financeiras internacionais? Esses internacionais pegou aqui. Decisões do Banco Central relativas a multas recolhidas para o FGTS? Não parece, né? Aí vem, Banco Central relativas a penalidades por infrações à legislação cambial ou relativas a penalidades por infração ao sigilo bancário. Sigilo bancário é quando você viola o sigilo, tá? Relativo aos dados de uma instituição financeira. Vamos supor que tem aqui o Bradesco. O Bradesco deixou os dados das contas dos seus clientes vazarem. Viola o sigilo bancário? Viola o sigilo bancário. Então, uma penalidade por infração ao sigilo bancário, o que vai acontecer? Ela não está relacionada diretamente a uma atribuição do Banco Central. Ah, não, o Banco Central, então, tá? Eu quebrei o sigilo bancário. A quebra de sigilo bancário, turma, é um crime penal. É o Poder Judiciário que vai cuidar disso. Então, nesse caso, violação do sigilo bancário não é a norma que vai para o conselhinho. O Banco Central, você podia pensar, Beto, mas o Banco Central poderia punir o Bradesco por ter não ter cumprido regras de segurança cibernética e ter deixado vazar esses dados, tá? Mas da forma com que ele colocou aqui, eu tendo
legislação cambial e sigilo bancário, você tem que ir em legislação cambial. Vamos supor que não tivesse legislação cambial aqui. Tivesse aqui outra norma qualquer e sigilo bancário, você poderia inferir. O Banco Central poderia punir administrativamente o Bradesco por não ter respeitado as normas de segurança cibernética. E aí, com um grau de recurso, chegar no conselhinho. Mas aqui, ó, penalidades por infrações ao sigilo bancário, aí nesse caso, não está expresso no decreto essa regra. A que está expressa é a letra D. E entre as duas, ainda que você ficasse na dúvida, você tinha que marcar a D, porque a legislação cambial está mais relacionada à atribuição do Banco Central do que lá o sigilo bancário, Lei Complementar 105, que está mais ligado ao aspecto judicial do que o aspecto da atuação no mercado financeiro, digamos assim. E aí vem aqui a segunda, ó, lembre-se sempre da dica de analisar o último período do texto, mas eu estou olhando aqui e não me parece ter o último período, não. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro é um órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade de julgar os recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central, CVM, e nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF e demais autoridades competentes em casos de interesse exclusivo de investidor estrangeiro, nada a ver. Processos de segunda instância judicial não, segunda instância administrativa. Situação de litígio, conflito entre instituições financeiras estatais. Caixa brigando com o Banco do Brasil, né? Não. Segundo grau e última instância administrativa, aí ó, letra D. E arbitragens decorrentes da utilização de instrumentos financeiros derivativos, também nada a ver, não tem nada a ver com isso. Eu estou voltando na 1 só para dizer isso aqui, ó, infrações cometidas por instituições não financeiras nacionais ou internacionais com sede no Brasil. Se fosse assim, estaria certo, tá? Pode ter o Banco Suíço no Brasil, e aí ele é uma instituição financeira, instituições não financeiras internacionais. Eu poderia pensar aqui uma instituição de pagamento que tenha sede no Brasil, por exemplo, pensar na Sanmap, o capital estrangeiro na Sanmap, na Infinity Pay. Tem sede no Brasil, mas aqui, do jeito que ele botou aqui, não. E outra, não seria instituição não financeira, teria que ser instituição financeira internacional com sede no país. Tá bom? Então, esse nome aqui deixa errado. Então, eu acho que assim, do FGTS não vai para o conselhinho, multas recolhidas do FGTS. Tá? E aí vem para 3, ó. Com o advento da Lei 9.069 de 95, ampliou-se a competência do CRSFN, que recebeu a responsabilidade, que pegou, porque ele não quer qualquer atribuição, ele quer uma atribuição que foi inserida pela Lei 9.069. Aí você teria que saber bem, é uma questão mais profunda, digamos assim. Mas a gente vai tentar pegar a lógica sempre, ó. Administrar mecanismos de proteção a titulares de crédito contra instituições financeiras. Zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. A gente sabe que o conselhinho, ele julga, então ampliou a competência do conselhinho, que recebeu a responsabilidade de administrar mecanismo? Não. Zelar pela liquidez de qualquer coisa? Não. Para a responsabilidade de atuar no sentido de proteger a captação da poupança popular que se efetua através da operação do seguro? Não. A responsabilidade de regular a constituição e organização do sistema de seguros? Não. A responsabilidade de julgar, olha aí, os recursos interpostos contra decisões do Banco Central relativas às aplicações de penalidades por infração à legislação cambial. Olha lá, ó, legislação de capitais estrangeiros, legislação de crédito rural e industrial. Então ficou tranquilo aqui que era a letra E, é a que você marcaria. E aqui eu trouxe para você o decreto de 2019, o decreto mais recente, que se você analisá-lo, ele ainda não está atualizado, digamos assim, literalmente, com a mudança de gestão que tivemos em 2023. Mas as suas normas são válidas com as devidas atualizações. Este decreto dispõe sobre o Conselho de Recursos, SFN, institui o Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros, do Conselhinho.
Ele diz que o Conselhinho é um órgão colegiado de caráter permanente, integrando a estrutura organizacional do Ministério de quê? Da Economia. Ah, Beto, então esse decreto não vale mais. Vale, só que no lugar onde você lê Ministério da Economia, você vai ler Ministério da Fazenda. Tem por finalidade julgar, em última instância administrativos, os recursos de que tratam. Olha por que ele não costuma cair na prova os dispositivos. Porque o legislador, o examinador, precisa ir lá no artigo 17 e no artigo 29 da Lei 13.506, parágrafo 4º da Lei 13.506 de 2017. Ele vai ter que ir, o decreto não estipula quais são exatamente as condutas, ele vai dizendo os parágrafos referentes às aplicações de penalidades. Tá? E ele vai dizendo as demais penalidades aqui. Aí eu fui lá na nossa aula e traduzi isso para você. Tá? As decisões do Banco Central referente à desclassificação, descaracterizações da operação de crédito rural, tá? Ou seja, crimes de lavagem de dinheiro. Aqui ele coloca sobre relacionadas à retificação de informações, aplicação de custos financeiros associados a recolhimento compulsório, ou seja, atribuições do Banco Central. Tá? E ainda, o artigo 3º vem falando dos seus integrantes. O Conselhinho é integrado por 8 conselheiros titulares, com respectiva capacidade técnica, notório conhecimento especializado, na matéria de competência do Conselho. A composição, 2 indicados do Ministro da Economia, que é o Ministro da Fazenda, indicado pelo Presidente do Banco Central, pela CVM, representantes do mercado financeiro. Cada conselheiro titular terá um suplente, que o substituirá na sua ausência. Os conselheiros titulares e suplentes são designados pelo Ministro do Estado da Fazenda, atualizando o texto. E aí vem, o conselho não será destituído, o que eu já tinha explicado lá para vocês. A presidência será exercida por um dos conselheiros indicados pelo presidente, pelo ministro da Fazenda, né, de que trata o inciso 1 do caput, e o vice-presidente por um dos conselhos titulares que trata o inciso 4 do caput, por designação do ministro da Fazenda, que eu já havia dito. Eu fui traduzindo. Tudo que eu falei na aula, você vai encontrar aqui no decreto com as adaptações devidas, tá bom? Então é isso. Deixei o decreto aqui só para você ter uma ciência, tá? De onde eu tirei o assunto. Ministro da Economia, você sempre lê Ministro da Fazenda. Além daqui, eu peguei também o regimento interno, não costuma estar nos editais, mas para trazer um detalhamento maior para você, tá bom? E eu trago aqui também para ser uma forma de estudo adicional para vocês. Tá? Isso aqui é tudo muito específico, dificilmente vai cair na prova, a não ser que o edital traga especificamente que quer que você estude o decreto regulamentador. Esse decreto, como eu disse a vocês, ele é de 2019, fazendo as adequações aqui naturais para o Ministério da Fazenda e você vai estar muito bem aí amparado. Tá bom? Então, tá aí, artigo 13, os demais artigos relativos ao decreto. E eu tô te falando, não tô explicando o decreto para vocês, porque o de mais importante eu te disse na aula, mas está aqui, caso seja necessário o estudo mais aprofundado, eu digo a você, só se você tiver com muito tempo livre, porque é um assunto que não está previsto no seu edital, tá bom? É um assunto que só se o seu edital trouxer. Caso contrário, não. Vou dar um exemplo. Em um concurso, que era o concurso para PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lembra que a PGFN tem que designar procuradores para compor o Conselho de Recursos? Então, para o concurso da PGFN, era interessante eles lerem o decreto. Mas nem na prova da PGFN ele cobrou nada do decreto. Já tivemos o concurso e isso não foi cobrado, tá bom? Então, não vale a pena, a não ser para a PGFN, que era um órgão diretamente interessado aqui, e nem para ele caiu esse nível de detalhamento, então eu fico mais tranquilo aqui para vocês, só se sobrar um tempo mesmo é que você dê uma lida nele a fins de conhecimento e mesmo assim não é para decorar. Então, turma, vou ficando por aqui. Lembre-se, desistir dos seus sonhos não é uma opção. Se você gostou da live, da aula, deixa aí o seu like, põe aí na 5ª estrelinha, porque geralmente só quem comenta é aquela pessoa que de repente não gostou muito, fala que eu grito demais.
E aí você fica sempre uma avaliação, às vezes, mais negativa do que aquela que o aluno gostou, que você tenha gostado. Então, principalmente, se você gostou, deixa seu like aí, naquele de preferência aquele lá mais bonitinho, e deixa seu comentário também. Beijo, desistir dos seus sonhos não é uma opção. Valeu!